A queda de Constantinopla. 1453 marca o fim do Império Bizantino, ou como também era conhecido o Império Romano do Oriente, com a queda de sua capital, a cidade de Constantinopla, que originalmente era conhecida como Bizâncio, uma cidade fundada pelos gregos às margens do Bósforo em 657 a.C., vindo a se chamar posteriormente Constantinopla, ou cidade de Constantino, em homenagem a este, por reformá-la e transformá-la em capital oriental do Império após sua divisão, concebendo a esta as melhores defesas de sua época, que a protegeria pelos próximos séculos, consequentemente protegendo a parte oriental da Europa de povos vindos do leste. Inicialmente, não passava de um entreposto comercial entre as riquezas da Ásia para a Europa, devido à sua posição estratégica no Mar Negro, mais precisamente no Estreito de Bósforo, atraindo assim os olhares do imperador romano Constantino, num momento de crise que culminaria na divisão do combalido Império Romano em ocidental, com capital em Roma, e oriental, com capital em Constantinopla, sendo decretada assim a construção desta, onde havia a antiga fortaleza grega de Bizâncio, numa região de grande importância estratégica, por ficar mais próxima dos limes das províncias orientais, no Baixo Danúbio e na fronteira com o Império Sassânida, províncias estas que agora eram de vital importância para a manutenção do Império. A capital do Império Bizantino sobreviveu durante séculos a tentativas de invasão, sendo repelidas graças às defesas da cidade, com destaque para as suas muralhas, consideradas inexpugnáveis, que a protegeram por mais de um milênio. No entanto, diversos acontecimentos ocorridos antes de sua queda levaram ao enfraquecimento do Império, tais como a captura da cidade em 1204 pela Quarta Cruzada, sendo o ataque feito pelo mar, causando grande devastação durante dias, e deveu-se a um forte ressentimento dos cruzados pela falta de apoio dos bizantinos durante a Terceira Cruzada, e também por desavenças entre Constantinopla e a cidade comercial de Veneza, o que levou à criação do Império Latino, que duraria até 1261, quando a cidade, e consequentemente seus territórios, caíram novamente em mãos bizantinas, por Miguel III Paleólogo. Todavia, a cidade não se recuperaria mais economicamente, o que a deixou bastante fragilizada. Um outro problema enfrentado pelos seus governantes foi o aparecimento da peste negra, que dizimou metade de sua população, diminuindo assim drasticamente a quantidade de defensores da cidade. E por fim, temos o surgimento de um grande império, o Otomano, cujos territórios estavam se projetando da Anatólia para os Balcãs, inclusive por conta das infindáveis disputas sucessórias entre a própria nobreza bizantina, onde, na morte do imperador Andrônico III Paleólogo, o embate se deu entre os partidários de Cantacuzeno, regente da rainha Ana e de seu filho João V. Porém, Cantacuzeno recorreu diversas vezes ao apoio dos otomanos durante a Guerra Civil, inclusive a promessa de entrega de uma fortaleza do lado europeu do Estreito de Dardanelos. Contudo, os otomanos capturaram a cidade de Galípoli, cuja devolução foi exigida por Cantacuzeno, onde o príncipe Suleimã voltou seus olhos agora para a própria Constantinopla, deixando clara sua intenção de não se restringir apenas aos territórios da Ásia. Antes da sua queda final, a cidade passou por diversos cercos por parte dos otomanos, porém, todos frustrados. No entanto, com a subida ao poder de Maomé II, as coisas mudariam, pois o mesmo, num primeiro momento, prometera não violar os territórios bizantinos, mas, com as exigências de Constantinopla de uma quantia para a manutenção de um príncipe otomano mantido como refém, provocou a ira do sultão, que ordenou o ataque total à cidade,
valendo-se inclusive de inovações tecnológicas como a artilharia de um poderoso canhão. Os bizantinos, que por sua vez estavam em imensa desvantagem numérica, pediram auxílio aos reinos ocidentais, recebendo alguma ajuda das cidades de Gênova e Veneza. As muralhas da cidade eram bombardeadas dia a dia, e seus defensores a reparavam com muita dificuldade. Os bizantinos haviam bloqueado a entrada de navios indesejados em seus portos, instalando uma enorme e pesada corrente numa passagem conhecida como Corno de Ouro. Porém, os otomanos contornaram esta barreira, transportando os navios por terra, forçando os defensores a dividir suas escassas forças para também vigiar essas muralhas voltadas para o mar, onde decapitaram 260 prisioneiros turcos e atiraram seus corpos por elas. Ao mesmo tempo, os turcos enfrentavam problemas como manter um exército de 100.000 soldados por muito tempo, obrigando inclusive o sultão a propor aos bizantinos poupar seus cidadãos caso a cidade fosse entregue, ou se retirar em troca de pesado tributo. Mas como não havia recursos, eles não aceitaram. Dessa maneira, a cidade caiu frente a um ataque maciço, a uma brecha aberta na muralha, e pelo descuido dos defensores em deixar um dos portões semi-aberto e por onde os invasores entraram, e surpreendendo os bizantinos no dia 29 de maio de 1453, após um cerco de 53 dias, pondo fim a um dos mais duradouros impérios que já existiu.